Devocional Confiando em Deus. Dia a dia. Joyce Meyer. 27 de março. A jornada rumo ao altruísmo. Morro diariamente, enfrento a morte todos os dias e morro para mim mesmo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 31. O egoísmo não é um comportamento aprendido. Nascemos com ele. A Bíblia se refere a ele como a natureza pecaminosa. Adão e Eva pecaram contra Deus, fazendo o que ele lhes havia dito para não fazer. E o princípio do pecado que eles estabeleceram foi passado eternamente a cada pessoa que nasceu desde então. Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados e para nos libertar deles. Ele veio para desfazer o que Adão fez. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele vem viver em nosso espírito, e se permitirmos que essa parte renovada do nosso ser governe as nossas decisões, podemos vencer a natureza pecaminosa que habita em nossa carne. Ela não desaparece, mas aquele que é maior é que vive em nós, nos ajuda a vencê-la diariamente. Ver Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Isso não significa que nunca pecamos, mas que podemos melhorar e progredir ao longo das nossas vidas. Com certeza não posso dizer que venci inteiramente o egoísmo. Nenhum de nós pode dizer isso, enquanto ainda estiver deste lado da eternidade. Mas isso não significa que não façamos todo o possível para nos aproximarmos mais de Deus e para morrer para o nosso egoísmo. Podemos ter esperança de melhorar diariamente. Estou em uma jornada e, embora não tenha alcançado o alvo ainda, decidi que quando Jesus voltar para me levar para casa, Ele me encontrará avançado em direção a este objetivo. Ver Filipenses capítulo 3, versículos 12 e 13. O apóstolo Paulo fez a seguinte afirmação: Não sou mais eu quem vive, mas Cristo, o Messias, que vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo quis dizer que ele não estava mais vivendo para si mesmo e para a sua própria vontade, mas para Deus e para a vontade dele. Fui grandemente encorajada quando descobri, mediante o estudo, que Paulo fez essa afirmação aproximadamente 20 anos depois da sua conversão. Aprender a viver sem egoísmo foi uma jornada para ele, assim como para todo o mundo. Paulo também disse: morro diariamente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 31. Em outras palavras, colocar os outros em primeiro lugar era uma batalha diária para Paulo e exigia decisões diárias. Cada um de nós deve decidir como e para que vai viver. E não há uma hora melhor para fazer isso do que agora mesmo. Confie nele. Você está progredindo para o alvo de viver para Deus, em vez de viver para si mesmo? Morrer para si mesmo é um processo que você pode melhorar a cada dia. Confie em Deus para lhe dar a força para morrer para si mesmo
diariamente. - 28 de março. Deus é amor. Portanto, somos embaixadores de Cristo, fazendo Deus o seu apelo através de nós. Nós, como representantes pessoais de Cristo, lhes suplicamos, em nome dele, que vocês lancem mão do favor divino, que agora lhe é oferecido, e se reconciliem com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Estou certa de que você já ouviu a famosa frase de "nenhum homem é uma ilha". Essas palavras são simplesmente uma forma de expressar o fato de que as pessoas precisam uma das outras e afetam umas às outras. Nossas vidas podem afetar, e de fato afetam, as outras pessoas, e precisamos ter a certeza de afetá-las de maneira positiva. Jesus nos disse para amarmos uns aos outros, porque essa é a única maneira de o mundo saber que ele existe. Ver João capítulo 13, versículos 34 e 35. Deus é amor. E quando demonstramos amor em nossas palavras e atos, estamos mostrando às pessoas como Deus é. Paulo disse que somos embaixadores de Deus, seus representantes pessoais, e que ele está fazendo o seu apelo ao mundo por meio de nós. Ver 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Todas as vezes que penso nesse versículo, tudo o que posso dizer é: uau! Que privilégio e responsabilidade! Uma das lições que tive de aprender na vida foi que eu não podia ter privilégios sem responsabilidade. Esse é um dos problemas do nosso mundo hoje. As pessoas querem o que não estão dispostas a merecer. O egoísmo diz: dê-me isso, eu quero isso e quero agora. A sabedoria diz: não me dê nada que eu não tenha maturidade suficiente para lidar adequadamente. A gratidão está em falta no mundo. E em grande parte é porque não queremos mais esperar ou nos sacrificar por nada. Descobri que as coisas pelas quais sou mais grata são aquelas pelas quais tive de trabalhar mais e esperar mais. Deus sabe melhor do que nós mesmos quando estamos prontos para receber os seus presentes e compartilhá-los de uma maneira que exerça um impacto positivo no mundo. Confie nele. Que efeito a sua vida está exercendo sobre os outros? Se colocar a sua confiança em Deus e permitir que o amor dele brilhe através de você, poderá exercer um impacto positivo na vida de muitos. 29 de março. Seja uma bênção onde quer que você vá. Apelo a vocês, portanto, irmãos, e lhes imploro em vista de todas as misericórdias de Deus, que dediquem de forma decisiva os seus corpos, apresentando todos os seus membros e faculdades como um sacrifício vivo, santo, delicado, consagrado e agradável a Deus, que é o seu culto racional, razoável e inteligente, e a sua adoração espiritual. Ver Romanos capítulo 12, versículo 1.
Durante a maior parte da minha vida, eu adorava todos os dias e ficava deitada na cama fazendo planos para mim mesma. Pensava no que eu queria, no que seria melhor para mim e como eu poderia convencer minha família e amigos a cooperarem com os meus planos. Eu me levantava e levava adiante o meu dia comigo, mesmo em mente. E todas as vezes que as coisas não aconteciam do meu jeito, eu ficava chateada, impaciente, frustrada e até zangada. Eu pensava que era infeliz porque não estava conseguindo o que queria. Mas, na verdade, eu estava infeliz porque tudo o que eu fazia era tentar conseguir o que eu queria, sem nenhuma preocupação real com os outros. Você já se comportou assim? Felizmente descobri que o segredo da alegria está em dar a minha vida em vez de tentar preservá-la. E agora as minhas manhãs são muito diferentes. Esta manhã, antes de começar a trabalhar, orei e depois dediquei algum tempo pensando em todas as pessoas com as quais eu sabia que entraria em contato hoje. Então orei. Romanos capítulo 12, versículo 1, que fala de nos dedicarmos a Deus como sacrifícios vivos, oferecendo todas as nossas faculdades a Ele para o seu uso. Enquanto você pensa nas pessoas com quem trabalha e que provavelmente verá hoje, peça ao Senhor para lhe mostrar qualquer coisa que você possa fazer por elas. Disponha-se a encorajá-las e a elogiá-las. Sem dúvida, todos nós podemos encontrar algo de bom para dizer a cada pessoa que encontramos. Simplesmente tentar fazer isso nos ajudará a manter a nossa mente fora de nós mesmos. Confie no Senhor para conduzir você enquanto você cuida das tarefas do seu dia a dia. Confie nele. Se você quer se dedicar a Deus para que Ele possa usá-lo para amar e ajudar outros, faça essa oração. Senhor, confio a Ti os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, as minhas mãos, os meus pés, o meu coração, as minhas finanças, os meus dons, os meus talentos, as minhas habilidades, o meu tempo e a minha energia. Use-me para ser uma bênção onde quer que eu vá hoje. Agora ouça a direção de Deus para ser uma bênção ao longo do seu dia. – 30 de março. Procure fazer o bem. Vejam que nenhum de vocês pague ao outro o mal com o mal, mas procure sempre demonstrar bondade e procurem fazer o bem uns aos outros e a todos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15. A Bíblia está cheia de instruções para sermos ativos. A instrução para sermos ativos em vez de passivos é muito simples, mas milhões de pessoas a ignoram totalmente. Talvez elas pensem que as coisas vão melhorar sozinhas, mas nada de bom acontece por acidente. Quando aprendi isso, a minha vida mudou para melhor. A Bíblia diz que devemos procurar ser bondosos e benignos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15. Procurar é uma palavra forte, que significa ansiar, perseguir,
e ir atrás de. Se procurarmos oportunidades, com certeza a encontraremos, e isso nos protegerá de sermos ociosos e infrutíferos. Precisamos perguntar a nós mesmos se estamos alertos e ativos, ou passivos e inativos. Deus está alerta e ativo. Fico feliz por isso. Do contrário, as coisas em nossas vidas se deteriorariam rapidamente. Deus não apenas criou o mundo e tudo o que vemos e desfrutamos nele, mas também o sustenta ativamente, porque Ele sabe que as coisas boas não ocorrem simplesmente por acaso. Elas acontecem em resultados de ação correta. Ver Hebreus capítulo 1, versículo 3. A atividade equilibrada, inspirada por Deus, nos impede de ser ociosos e infrutíferos, e, portanto, serve como uma proteção para nós. Realizar as coisas certas de maneira ativa e continuamente impedirá que façamos coisas erradas. Confie nele. Você está buscando a bondade e a benignidade. Seja alerta e ativo, confiando em Deus para inspirar a ação correta em sua vida, enquanto você procura ser bondoso e benigno. Devocional. Confiando em Deus. Dia a dia. Joyce Meyer. 30 de março. Procure fazer o bem. Vejam que nenhum de vocês pague ao outro o mal com o mal, mas procure sempre demonstrar bondade e procurem fazer o bem uns aos outros e a todos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15. A Bíblia está cheia de instruções para sermos ativos. A instrução para sermos ativos em vez de passivos. E muitos. 31 de março. Lembre-se da fonte de toda a verdade, pois nada podemos fazer contra a verdade, sem servir a qualquer partido ou interesse pessoal, mas unicamente a favor da verdade, que é o Evangelho. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Durante os dias em que Jesus viveu na terra, Pilatos lhe fez uma pergunta que tem sido feita ao longo dos séculos e ainda é feita hoje. O que é a verdade? João capítulo 18, versículo 38. Jesus já havia respondido a essa pergunta de forma clara e simples. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Quando orava a Deus em João capítulo 17, versículo 17, Jesus também disse: a tua palavra é a verdade. Ele não apenas conhecia a verdade, mas quando a sua própria mente estava sendo atacada por Satanás, ele declarou a verdade da palavra de Deus em voz alta. Ver Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 13. Essa é uma das formas mais eficazes de expulsar pensamentos, raciocínios, teorias e imaginações erradas. Para mim, fazer isso é como interromper o diabo no meio da tentação dele. Somos parceiros de Deus. Nosso papel é confiar nele,
e conhecer a sua palavra e acreditar nela. E o papel dele é fazer o que precisa ser feito em cada situação. Não podemos conhecer a palavra de Deus se não nos dedicarmos à leitura e ao estudo diligente da mesma. Ninguém esperaria ser um médico bem-sucedido sem estudar. Portanto, por que as pessoas deveriam esperar ser fortes na fé sem fazer o mesmo? A palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. Ela ensina a verdade. Ela nos ensina uma maneira de viver que gera vida. A palavra de Deus resistiu ao teste do tempo e foi aprovada na vida de milhões de pessoas ao longo de milhares de anos. Ela funciona, se for seguida. Sei disso em função de anos de experiência pessoal e pelas inúmeras vezes em que vi a vida de outras pessoas mudarem de forma incrível, simplesmente porque elas acreditaram na verdade de Deus e obedeceram a ela. Confie nele. Você está fazendo a sua parte estudando a palavra de Deus, crendo e confiando nela? Quando você fizer isso, Deus fará o resto. Primeiro de abril. Preocupação ou confiança? A escolha é sua. Dependa do Senhor e confie nele de todo o seu coração e mente, e não se afirme nas suas próprias percepções e entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. A preocupação de nada adianta e ela pode afetar a sua vida negativamente. Estou certa de que você percebeu o quanto se sente absolutamente impotente quando se preocupa ou está ansioso e perturbado. Porque a preocupação é realmente totalmente inútil. É uma perda de tempo e energia, porque ela nunca muda as suas circunstâncias. Gosto de dizer que a preocupação é como sentar-se em uma cadeira de balanço, balançando para frente e para trás. A cadeira está sempre em movimento e mantém você ocupado, mas nunca o leva a lugar algum. A preocupação impede você e eu de vivermos por fé e rouba a nossa paz. Quando nos preocupamos, estamos na verdade dizendo: se eu me esforçar o suficiente, posso encontrar uma solução para o meu problema. E isso é o oposto de confiar em Deus. A causa da preocupação é simples: é o fracasso de confiar em Deus para cuidar das inúmeras situações de nossas vidas. A maioria de nós passou a vida tentando cuidar de si mesmo. Exige-se tempo para aprender a confiar em Deus em todas as situações. Você aprende com a prática. Precisamos dar um passo de fé. Ao fazer isso, você experimenta a fidelidade de Deus, o que torna mais fácil confiar nele na próxima vez. Com frequência, confiamos nos nossas próprias habilidades, acreditando que podemos chegar à conclusão de como cuidar dos nossos próprios problemas. Porém, na maior parte do tempo, depois de toda a nossa preocupação e esforço para resolver os problemas sozinho, ficamos decepcionados, incapazes de encontrar as soluções adequadas. Deus, em contrapartida, sempre tem soluções para aquilo que deixa você ansioso e preocupado. Confiar nele permite que você entre no seu descanso
e o descanso é um lugar de paz, onde você pode desfrutar a vida esperando que Ele resolva os seus problemas. Deus cuida de você. Ele resolverá os seus problemas e suprirá as suas necessidades. Mas você precisa parar de pensar e de se preocupar com eles. Confie nele. Não há um tempo como o presente para começar a aprender uma nova maneira de viver, preocupando-se menos e confiando mais. Esta é a hora de começar a pensar e dizer: confio em Deus completamente. Não há necessidade de eu me preocupar. 2 de abril. Confiança chega de fingimento. Por causa da nossa fé nele, ousamos ter a ousadia, a coragem e a confiança do livre acesso, aproximando-nos de Deus sem reservas, com liberdade e sem medo. Efésios capítulo 3, versículo 12. O que é confiança? Creio que confiança tem tudo a ver com ser positivo em relação ao que você pode fazer e não se preocupar com o que você não pode fazer. As pessoas confiantes não se concentram nas suas fraquezas. Elas desenvolvem e maximizam os seus pontos fortes. Digamos que você não seja o tipo de pessoa que lide bem com os números. Em uma escala de 1 a 10, talvez você seja um 3. Você pode ficar obcecado com a sua incapacidade matemática. Você pode comprar um livro de matemática para burros e frequentar um curso livre de matemática. Porém, sua obsessão com a matemática pode consumir muito tempo. Um tempo que poderia ser dedicado a coisas nas quais você é um número 8 ou 10 na escala. Para ensinar a palavra de Deus, trabalhar com essa escrita criativa ou dar apoio a obras de caridade, em outras palavras, você poderia tirar tempo e esforço nas áreas de sua vida em que você é 10, apenas para levar o seu 3 em uma matemática a nível 5. Quando vemos as coisas assim, é fácil de ver onde precisamos investir nossos esforços. O mundo não está faminto de mediocridade. Realmente não precisamos de um monte de pessoas nível 4 ou 5, correndo de um lado para o outro, fazendo um trabalho medíocre na vida. Este mundo precisa de pessoas nota 10. Creio que todos podem ser 10 em alguma coisa. A confiança permite que você e eu encaremos a vida com ousadia, com a mente aberta e com honestidade. Ela nos capacita a viver sem nos preocuparmos e a nos sentirmos seguros. Ela nos capacita a viver de uma forma autêntica. Não temos de fingir ser alguém que não somos, porque estamos seguros sendo quem somos. Ainda que sejamos diferentes dos que nos cercam, Deus criou cada pessoa de uma maneira única. Porém, a maioria das pessoas passa a vida tentando ser como outra pessoa e se sentindo miserável sem resultado disso. Confie em mim. Quando lhe digo isso, Deus nunca o ajudará a ser outra pessoa. Ele quer que você seja você. Confie nele.
O mundo precisa de pessoas nota 10. E Deus o projetou para ser um 10 em alguma coisa. Confie nele para desenvolver os seus pontos fortes. Pense em uma área específica de sua vida. Como você pode passar de 7, 8 para 10?